E olá, muito boa tarde, seja bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. E hoje que conversas temos para ter? Ora bem, então vamos começar o nosso programa e vamos conversar com a Ana Nisa. Aliás, não vamos conversar, a Ana Nisa é que vai conversar connosco. Vamos ter uma rubrica e a Ana vem-nos falar mais uma vez sobre como planear looks. Vamos ter mais umas propostas de looks e vamos também receber connosco a Patrícia Costa, fisioterapeuta pélvica. Sabe o que é isto? Se calhar não sei se sabe. Fundadora e CEO da Fisioativa, que é um gabinete de fisioterapia pélvica, e que além do seu percurso, não é, que vamos conhecer, sempre gostamos de conhecer estas mulheres inspiradoras, nos vem falar acerca da saúde da mulher, mais especificamente sobre pavimento pélvico. Então, hoje vamos ficar a saber sobre isto, vamos tirar aqui algumas dúvidas, vamos desmistificar algumas ideias pré-concebidas, nomeadamente acerca de incontinência, acerca das disfunções do pavimento pélvico, o que é isto, o que é que a fisioterapia faz. Portanto, é um programa que eu acredito que vai ser do interesse de muitas pessoas, para não dizer de 100% das mulheres. Portanto, vale a pena ficar aqui e ouvir. Portanto, quando consiga até ao final do programa. E então, agora já, sem mais delongas, vamos então receber a nossa querida Ana Nisa. Olá, Ana. Olá, muito boa tarde. O meu nome é Ana Nisa, sou consultora de imagem pessoal. Costumo explicar um bocadinho o que é isto, o que é que eu faço. Eu trabalho com os meus clientes no sentido de os clientes tomarem consciência da sua imagem, de qual é o seu estilo, quais são os seus objetivos quanto à imagem que querem passar aos outros e se é preciso fazer algum ajuste porque mudou de trabalho ou porque mudou de função no seu trabalho e quer fazer aqui algum ajuste à sua imagem pessoal. Então, em conjunto com o cliente, nós fazemos este caminho de trabalhar e melhorar a imagem pessoal para atingir os seus objetivos. E hoje o que é que nós vamos fazer? Vamos falar sobre planear os seus looks. Então, o que é isto de planear os looks? Eu recomendo que sempre que antes de começar uma estação, a estação de outono, inverno ou primavera, verão, faça uma análise ao seu roupeiro. Olhe para o seu roupeiro, perceba se todas as peças de roupa fazem sentido manter, aquelas que não fazem sentido manter são para sair, para dar até lugar a novas peças de roupa e organize o seu roupeiro por secções, as calças todas juntas, as blusas depois a seguir. Bom, pode ser esta ordem ou outra qualquer, mas é importante organizar por secções, calças, blusas, casacos, vestidos e também, se quiser ir refinar um bocadinho melhor esta organização, também pode organizar por cores, porque depois é mais fácil, quando for escolher os seus looks, escolher desta forma. É mais fácil. Outra coisa que também é muito importante é uma peça por cabide. Não ponha mais do que uma peça por cabide. É importante ver todas as suas roupas. Aquilo que não vê, não vai usar. Então depois, o segundo passo é começar a fazer a seleção dos looks, fazer a combinação, a coordenação das várias peças que resultam num look. E é isso que nós hoje vamos ver. Vamos ver com base em quatro looks, mudando o blazer, fica com um look completamente diferente. Então eu ia pedir, por favor, para passarem as imagens e vamos começar por ver os blazers. Os blazers, portanto, são estes, um blazer amarelo e um blazer encarnado e numa série de 4 bases, mudando o blazer, eu fico com 8 looks diferentes. Então, por favor, podem passar a próxima imagem e temos aqui portanto, a base é sempre portanto, a base da primeira imagem, a calça com a camisola, com a t-shirt às riscas, depois a seguir uma calça preta com um top branco, depois uma calça azul com um top bege e um vestido azul. Aqui, nesta base, temos estes 4 looks. E depois, a seguir, na próxima imagem, temos a mesma base de looks, mas em que trocamos apenas o blazer. E temos aqui mais 4 looks completamente diferentes.
portanto, em que a única coisa que muda é o blazer. Nem mudámos as malas nem os sapatos. Se mudássemos as malas, os sapatos, até se mudássemos aqui as calças ou a t-shirt ou os tops, o vestido não é? Que é um vestido, é uma peça inteira, mas aqui as 3 primeiras imagens, se também trocássemos aqui a ordem das partes de cima, já ficariam mais looks diferentes. E, portanto, é este o segredo do planeamento e de multiplicar e desdobrar aqui os looks. Depois, a seguir, mais uma série de mais 4 bases, em que a primeira é uma t-shirt branca com uma calça de ganga, depois uma calça branca com uma t-shirt preta, um vestido preto, ali pelo joelho, e um vestido comprido com um estampado. Aqui o que nós fizemos é colocamos o blazer encarnado, mas se passarmos à próxima imagem, temos um blazer amarelo e que fica também logo com um aspecto completamente diferente, parece estar com um look diferente. E a única coisa que mudou foi o blazer. Aqui também, neste exercício, se nós se trocarmos, aliás, as t-shirts, também ficaria bem e ficaria diferente. E este é o segredo ou até se trocássemos as sandálias, o segredo do desdobramento. Eu penso que ainda temos mais uma imagem, que é o resumo de todos estes looks. Como podem ver, parece que é diferente. Temos aqui 16 looks, podíamos ter mais, como eu disse há pouco, se trocássemos as calças ou as t-shirts ou os tops. E este é o segredo aqui do planeamento, que é ter a roupa organizada, fazer combinações simples, trocando apenas uma peça, neste caso os blazers, e parece que temos aqui looks completamente diferentes. E este foi o exercício que eu trouxe para hoje, o segredo do planeamento, do planear o seu roupeiro, que tem como base a organização das roupas, porque facilita aqui a coordenação das várias peças, e muito importante também é ganhar tempo no dia-a-dia, se fizer este planeamento, se fizer estas coordenações simples, em que troca apenas uma peça. Estas são as sugestões que tenho para hoje. Espero que tenha gostado e que invista na sua imagem, porque quando nós investimos na nossa imagem, nós chegamos mais longe, atingimos os nossos objetivos e, acima de tudo, sentimos-nos bem com a nossa imagem. Tchau, tchau, até à próxima. E é verdade, muito obrigada, Ana, por mais umas dicas de como planear os nossos looks e bem preciso é agora, não é? Que começa aqui a mudar um bocadinho a estação e começa a ser difícil, parece que não se sabe, pelo menos eu tenho sempre esta dificuldade de saber o que é que se há de vestir, parece que fica sempre desconexo. Portanto, aqui este planeamento ajuda a perceber e a perceber, lá está, no fundo, aqui uma moda um bocadinho sustentável. Com menos coisas, menos consumismo, mas conseguir à mesma não estar sempre igual e aqui isso é um dia mais uau, tínhamos o blazer vermelho, um dia mais assim, mais descontraído, mais low profile, o blazer amarelo, que pelo menos este amarelo era assim, pareceu-me mais sumido. Portanto, aqui várias ideias. Então já sabe, para estas e mais dicas tem que seguir as nossas redes sociais. Hoje começo pelo nosso canal do YouTube, no YouTube da Curiacos TV, pode ter acesso a todos os nossos programas. Todas estas rubricas também estão lá inseridas dentro dos respectivos programas. Já sabe, nós temos rubricas às terças e às sextas-feiras. É possível que agora, com a entrada do mês de outubro, vamos fazer aqui uma pausa das rubricas, mas não vamos acabar com elas. Vamos só, também para não cansar, nós também gostamos de fazer um look diferente, não é? Agora pomos o blazer de uma cor, agora pomos outro. Portanto, também vamos aqui agora em outubro fazer aqui uma pequenina pausa nestas rubricas para depois aparecerem com um novo styling, uma nova roupagem. Mas já sabe, tudo isto, todas estas informações, aqui no caso da Ana Nisa, que teve tantas rubricas connosco aqui nesta última temporada, temos outras rubricas também com a Ana, em que nos falou naquele outro lado dela, da gestão de tempo, de planos de negócios, todas estas coisas. Temos as rubricas de receitas, temos as nossas rubricas de ginástica,
temos as nossas rubricas de saúde mental com várias profissionais, portanto, contamos consigo para partilhar, para fazer chegar a mais pessoas e para isso então aqui o nosso canal da Curiacos TV, canal do YouTube e aqui a playlist de Conversa de Mulheres, programas completos, lembrando eu que temos várias playlists, não é? Dos nossos vários programas. Lembrar então também que temos o nosso Facebook e o Instagram, no qual pode saber a nossa programação semanal, conhecer as páginas das nossas convidadas, saber quem elas são e ao partilhar, ao fazer o like, ao comentar, está aqui a criar esta rede de networking, olha, hoje estou gaga, networking, não estou, já vai passar, networking entre todas as mulheres. Portanto, contamos consigo para fazer parte desta rede. E então vamos receber a nossa convidada. Estão preparados para o pavimento pélvico? Eu não sei, acho que é por isso que eu estou um bocadinho gaga. Não sei se estou preparada, mas vamos lá. Vamos passar um separador e receber a nossa convidada. Até já. E então dar aqui as boas-vindas. Patrícia Costa, seja muito bem-vinda, fisioterapeuta pélvica, fundadora e CEO da Fisioativa, que é um gabinete de fisioterapia pélvica. Exatamente. Muito bem-vinda. Obrigada desde já pelo convite e por focarmos e por falarmos neste tema tão importante para todas as mulheres, que é a questão do pavimento pélvico e de toda a área pélvica. Que ainda é um assunto muito desconhecido, estávamos aqui a falar em off, não é? Sim, sim, sim. Ainda é uma área que se vai conhecendo aos bocadinhos. Há alturas na vida da mulher, nomeadamente a questão da gravidez ou do pós-parto, em que muitas vezes, pela questão da fragilidade, procuram a informação e chegam à fisioterapia pélvica e à importância nestas fases. No entanto, a fisioterapia pélvica é muito mais. Deve ser e pode ajudar as mulheres em muitos outros sinais, sintomas e várias fases e deve ser efetivamente conhecida e procurarem ajuda quando necessário. E então, Patrícia, falei há bocado do canal do YouTube, a Patrícia esteve cá em princípios de 2022, verdade? Sim. Foi isso que estávamos aqui a chegar à conclusão em off? Sim, sim, sim. Nessa altura só estava a Cláudia, não é? Que hoje não está aqui. Parece que estamos a revezar-nos para a receber. É só porque o assunto é muito forte. Exato, exato. Não é nada. A próxima vez estaremos as duas, porque com certeza é um assunto que queremos falar porque é quase inesgotável e mesmo que falássemos alguma coisa repetida, que não é o caso, não seria demais, não é? Sim. Da outra vez que esteve cá, esteve com outras convidadas, quando assim não conseguimos conhecer tão bem a pessoa. Então hoje eu gostava de conhecer a Patrícia. De onde é que é? Como é que foi aqui este seu percurso de vida? O que é que se imaginava a fazer em pequena? É assim, eu sou de Massamá, desde pequenina que sempre gostei muito de ajudar os outros, muito da área da saúde, inicialmente mais direcionada mais para os animais, depois para as crianças, mas a área de ajudar, de tratar, de chegar... Era isso que sabia que ia fazer? Eu tinha essa vocação, ou pelo menos quando me abordavam em pequenina a perguntar, era sempre esse o meu foco, era tratar de bebés, era tratar de animais, portanto, tratar, exato. Era a palavra que usava, tratava, sim, não ajudar, dizia... tratar. Exato, que exatamente, giro. portanto já é uma coisa muito minha de querer chegar aos outros. E a fisioterapia foi, na altura das escolhas, foi o meio que eu achei para chegar e para tratar pessoas. E como é que conhece a fisioterapia? Porque fisioterapia não é como um médico e o enfermeiro, não é? São assim muito conhecidos. Quando é aqui esta área de saúde, muita gente conhece o médico e o enfermeiro, não é? Exato. É assim, pela forma mais tradicional, que tinha-me lesionado, tinha torcido um pé. Pronto. E então procurei ajuda e realmente fiquei bem. E a partir daí a figura e o profissional do fisioterapauta entrou na sua vida. Era o quê? Era jovem? Sim. E foi foi na altura ainda é jovem, secundário. Certo. Obrigada. Mas foi na altura do secundário, eu tive uma entorse e, entretanto, lá está, tive que ter tratamentos de fisioterapia, fiquei bem e foi aí que conheci e que me deparei com a profissão e que percebi... Olha, se calhar eu podia fazer isto, não é? Se calhar pensou assim, se calhar eu podia fazer isto. Exatamente. E então, e depois gostou do curso quando entrou para a fisioterapia? Sim. Em 2011 terminei, mas entrei para Alcoitão, para a Escola Superior de Saúde do Alcoitão. São 4 anos de curso, gostei muito e depois, quando vimos cá para fora, é que é a realidade, não é? Entretanto, segui um percurso e estive em várias clínicas, estive em vários contextos diferentes. E diga-me uma coisa, foi já no curso que houve aqui esta especialidade
da fisioterapia pélvica ou não? Não. No curso, a abordagem nesta especialidade não é muito grande, portanto, é uma pequena abordagem. No entanto, depois as especializações e as formações mais específicas são feitas no pós. Fisioterapeuta pode ser fisioterapeuta de várias áreas, não é? Sim. Teoricamente, quando nós saímos da escola dos 4 anos base, temos contacto com todas as áreas, desde musculoesquelética, a parte cardíaca, a parte de neurologia, a parte de respiratória. Portanto, vamos abordando todas essas áreas e saímos um bocadinho a saber de tudo, mas E de não nada. Pois. E de nada, porque depois o percurso de cada um é que vai direcionando Quase como a Floribela. Outro dia tivemos uma convidada que era fã da Floribela. Sim. Eu tenho tudo, não tenho nada. Pronto, é um bocado assim, não é? Temos muitas Mas que é ferramentas, suposto, não é? Porque a pessoa assim sim. também vai poder escolher aquilo em que se especializa. Eu estou Claro aqui a que sim, brincar, claro que sim. porque na realidade até a pessoa se especializar ou até gostar de alguma área ou até trabalhar na realidade, Exatamente. não tem aqui ainda... O percurso individual de cada um Sim. vai-se fazendo. Exato. E no fundo, eu até chegar à área da saúde da mulher, ainda tive, pronto, a trabalhar... O que é que foi fazendo assim que saiu? Mais musculoesquelética, hidroterapia, parte domiciliar, portanto, respiratória também. Fui abordando assim um bocadinho estas áreas, mas basicamente foram estas áreas assim com mais frequência. E é fácil a vida de um fisioterapeuta? Não. Não. Logo para Não, eu acho que a área da saúde em Portugal ainda é um bocadinho dificultada aos profissionais que escolhem e que optam por essa área. São tão importantes, são tão fundamentais, mas ainda é um bocadinho dificultada. O fisioterapeuta não é... Lá está, porque não está na lista das prioridades. A pessoa pensa, ok, o médico, o enfermeiro... Eu acho que às vezes as pessoas nem se lembram da fisioterapia, não é? Pois, a questão é que muitas vezes nós não lidamos, sendo que existem profissionais mais na parte dos cuidados intensivos também, Sim. mas a grande maioria dos fisioterapeutas não estão na área de contacto direto entre a vida e a morte, por assim dizer, e então são muito mais ligados à questão da reabilitação. E daí não haver esse primeiro pensamento quando pensamos na área da saúde, na questão do fisioterapeuta. Mas, felizmente, em Portugal, cada vez mais se vão integrando os fisioterapeutas nas equipas multidisciplinares, nomeadamente em hospitais e em clínicas, e a ser cada vez mais reconhecido como uma figura fundamental e de importância, não só na reabilitação. E que é. Exatamente. Eu não estou aqui a desmerecer, estou mesmo claro. a dizer é que não é conhecido Sim. e as pessoas às vezes não pensam nisso como recurso, não é? Sim. E ainda tradicionalmente usamos muito, eu própria já falei disso na questão da entorse, da dor nas costas. Exatamente. Não é? Para isso o fisioterapeuta até serve, mas, por exemplo, a parte respiratória é muito pouco conhecida, esta parte pélvica também. Do Covid, quando nós passámos, não é? Em que o fisioterapeuta foi uma peça-chave fundamental para reabilitar toda a gente que passou. E os fisioterapeutas na área da respiratória tiveram uma importância gigante e só quem passou por isso é que percebe. Exatamente. Portanto, nós somos importantes em muitas áreas e cada vez mais... E estou a dizer isso exatamente. Sim. Estamos aqui a sublinhar a importância desconhecida, não é? Exatamente. E então, como é que surge aqui esta parte da mulher? Eu sempre tive um fascínio muito grande pela mulher, pelas várias fases da vida, tanto a parte da gravidez, o pós-parto, a menopausa, sempre tive um fascínio muito grande pela mulher em si. Portanto, à medida que o tempo vai passando, eu comecei a conhecer a área na parte profissional e interessei-me e comecei-me a especializar e a tirar cada vez mais especializações e formações na área da fisioterapia pélvica, na área do pré e pós-parto, da menopausa, portanto, da reabilitação da saúde da mulher. Sendo que houve uma altura em que a paixão já era tão grande em que eu disse, chega, vou só fazer isto. Muito bem. E assim começa a fazer só isto já com o seu espaço, o seu negócio, ou começa a fazer isto ainda em domicílio ou com outras pessoas? Cerca de 6 meses na clínica onde estava na altura, em que estava noutras áreas e que disse, não, o meu caminho é por aqui, ainda estive lá cerca de... E que acaba por ser mais fácil, Patrícia, quando a pessoa já se especializa e só está a trabalhar naquilo, acaba por ser mais fácil até para ser melhor a atender as pessoas, não é? Não podemos ser bons em tudo e eu acredito muito que quanto mais nos focamos e nos especializamos numa área, sem dúvida que podemos trazer um benefício muito grande ao utente que nos procura. Portanto, sermos bons em tudo não é muito viável. Claro. Então, lá está, eu estando a formar nesta área, tanto cada vez mais empolgada e a ter resultados e envolvida na área da saúde da mulher,
o meu caminho só poderia ser este. Portanto, só poderia ser focar-me e estar ali a 100%. Estávamos a falar aqui há pouco em off, que lhe contei que quando recebemos aqui, nem sei se era fisioterapeuta pélvica, mas a primeira pessoa que recebi ainda na famosa primeira temporada, não é? Há cerca de 6, 7 anos, já vai a caminho dos 7 anos atrás, e que nos falou sobre isto e sobre esta importância e que nos disse, lembro-me eu, que a incontinência não era uma coisa para a vida, supostamente, que penso que era na Suíça, as mulheres são acompanhadas por fisioterapeutas pélvicos obrigatoriamente quando têm um bebê, e estava a dizer, deveria ser das poucas, porque é uma área que também só agora começa a ter mais um boom. Agora, há uns anos para cá, esta parte. Sim, eu diria que há cerca de 3, 4 anos que começa a ser cada vez mais conhecida e felizmente a haver cada vez mais profissionais, fisioterapeutas a especializar-se e a tirar mais formações nesta área, porque a fisioterapia pélvica deve ser efetivamente tratada por fisioterapeutas especialistas nesta área. E sem dúvida que cada vez mais vai sendo conhecida, as pessoas percebem que ter perdas de urina, independentemente de terem tido um bebê, independentemente da idade, não é um sintoma normal. E agora vamos parar aqui e vamos fazer assim, flash, atenção, olhem para mim. Olhem para mim? Já estão aí a olhar para mim, porque há bocado não estavam a olhar para mim, estavam a olhar para ver isto tudo no estúdio. Ter perdas de urina não é normal, mesmo que tenha tido um bebê. Ter perdas de urina não é normal, mesmo que já tenha assim uma idade e já tenha muitos cabelos brancos ou que os pinte. Não é normal. Aquelas coisas todas que existem no supermercado que fazem parecer... Não é normal. Obrigada, Patrícia, por nos dizer isso. E obrigada pelo reforço. Eu acho que eles agora já ouviram, sim, não é? Pelo menos eu tenho esta tendência, que as pessoas ouvem-me. Acho que sim. Até às vezes demais, não é? Que eu falo muito alto. Mas sim, sem dúvida que a realidade é essa, e assumir que ter perdas de urina. E atenção, quando eu falo em incontinência urinária, falo na perda de uma gotinha da urina toda. Atenção que o termo incontinência é algo muito pesado e que muitas vezes as pessoas pensam, não, aquilo é só quando me rio um bocadinho é que acontece. Exato. Desvalorizam por ser só quando ri, porque acontece só quando tosse. Sim. Exato. Acontece porque foi mãe, acontece porque fui saltar e aconteceu, portanto, exercícios de impacto, e é importante perceber que incontinência urinária não é normal, é um sintoma de alterações e disfunção de estruturas dos músculos e do pavimento pélvico e, como tal, que são músculos que estão dentro no chão da nossa bacia, portanto, não estão a olho nu, não como um bíceps ou outros músculos que estão externos, exatamente, mas não quer dizer que não existem, não quer dizer que não têm as suas funções tão importantes no nosso dia-a-dia que depois, quando estão de alguma forma em disfunção, trazem sintomas, como é o caso da perda de urina. Muito bem. E então, quando nos choca, como é que surge aqui o empreender na sua clínica, antes de entrarmos então aqui no pavimento pélvico? Eu já sei que nos vamos perder salvo seja. Não nos vamos perder porque a Patrícia conhece sobre isto tudo, mas vamos falar sobre isto tudo. No fundo, depois, lá está, quando eu direcionei o meu caminho, decidi abrir o meu negócio e ter um sítio onde só se focasse e se falasse de reabilitação pélvica e de pavimento pélvico. Então foi aí que apareceu o meu primeiro bebé, que é como eu intitulo, a Fisioativa, que no fundo foi o meu primeiro projeto de alma e coração e que felizmente tem tido muito sucesso. E foi fácil pensar em empreender? Agora vou-me atirar de cabeça e isto vai ser por minha conta. Teve que ser pensado com o apoio do parceiro e da família, o sonho foi seguido em frente, mas ao mesmo tempo eu atingi, lá está, eu sou muito positiva. Toda a gente ao meu redor sabe que eu tenho sempre, não vejo muito a parte negativa da coisa. Tanto que aconteceu, abri o negócio e o Covid apareceu. Foi mesmo exato. Foi dessas pessoas que abriram negócios que não sabiam que o Covid vinha aí e abriram. Dia 1 de março abri a Fisioativa. Dia 1 de março! 2020, exato. Nós já tivemos aqui uma convidada que lhe ganhou, porque acho que abriu 2 dias ou 3 antes, que eu até achei extraordinário, mas ainda não tinha ouvido falar de nada, não tive... Eu acho que ninguém achou que... Não, que ia ter essa dimensão e lá está, eu sou uma pessoa muito focada e
estava a viver Vou o meu viver a minha sonho, vida, o meu foco era aquele, portanto não estava muito preocupada com o que viesse, sem ter noção da dimensão que iria vir, Claro, não é? claro. No entanto, o facto do Covid ter vindo e ter fechado tudo, para mim não foi um bloqueio, foi de género, não podes ir por aí, a Fisioativa está cá, vamos contornar a situação. Virei-me para online e ajudei imensas mulheres mesmo dessa forma, até haver condições físicas para continuar em gabinete, porque eu trabalhei online. o tempo quase todo. Mas tinha um espaço físico que tinha Sim, sim, alugado, que tinha preparado. Sim. Como é que se supera isto? Lá está, e inicialmente a parte online, porque eu percebi, quando eu entro nesta área, eu percebo a quantidade de mulheres que não precisam de ajuda e não chegavam ao profissional certo. Então eu já tinha o meu público para ajudar, então não havia forma de contornar, ainda entrei. E agora na estavam parte todas online. sossegadinhas em casa? Tinham mesmo, não tinham onde ir, olha, já que iam ali, agora aproveito. Não, e depois assim que apareceu todas as condições de EPIs e de parte de proteção, eu depois que saíram as condições da ARS, a partir daí... Já foi possível abrir. E eu fui, exato, e fui das pessoas que tive também, assim que houve as condições, sempre aberta em tempos de Covid. Mascarada até, mas Onde é que fica a Fisioativa? Em Massamá. Em Massamá. Exatamente. É um gabinete de fisioterapia. Eu já estive numa clínica e agora estou noutra. No entanto, o palco é sempre Massamá. Sendo que, felizmente, vou tendo utentes que pelas redes sociais ou por recomendação, ou tanto de outras utentes ou mesmo de profissionais de saúde, vão chegando de outras áreas do país. E ainda faz ótimo. alguma coisa online, Patrícia? Muito pontualmente pouco. Agora, e atenção, eu fiz online porque era a solução para ajudar aquelas pessoas, Sim. porque entre terem ajuda online e não terem nenhuma, É melhor. Exatamente, nomeadamente é cursos de preparação pré-parto. Os sítios fecharam tudo. Então as grávidas ficaram completamente sem apoio nenhum. Sim, sim, porque os sítios não estavam preparados para dar essa resposta, não é? E então houve muito essa ajuda, principalmente na questão das grávidas. E eu gosto do online porque chegamos a todo lado, mas o presencial, nada tira ao presencial. Principalmente também nesta área. Não estou a falar tanto do curso, mas da parte da avaliação pélvica, que é tão importante, a avaliação, e a avaliação a nível de palpação é mesmo muito importante. De palpação, exatamente. Então o que é isto, o pavimento pélvico? Vamos lá começar aqui, entrar aqui na batata quente. O pavimento pélvico é um conjunto de músculos, de ligamentos, de faixa que estão na base da nossa bacia. Portanto, aqui, sim, embaixo, não é? Assim, exatamente. Nós temos aqui a nossa bacia, a nossa pelvis, e eles estão no fundo da nossa pelvis, como se fosse o chão. Em redor desta musculatura nós temos a vagina, nós temos a questão da uretra e nós temos o ânus. Portanto, estas estruturas, estes orifícios estão integrados nestes músculos. Portanto, as funções principais a nível destes músculos estão inteiramente ligadas com esta função. Portanto, aguentar o xixi, o cocó ou os gases, portanto, continência miccional e defecatória, fecal, a questão do desempenho sexual e da função sexual e a questão de aguentar as vísceras. E quando eu falo em vísceras, falo no útero, na bexiga, no intestino, portanto, todas essas estruturas que nós temos dentro da nossa pelvis. Uhum. Portanto, estes músculos que têm que ter esta capacidade de aguentar, sustentação, não é? Sustentar, exatamente. E então, qual é a importância do pavimento pélvico e o que é que acontece quando há disfunções, não é? Mas qual é a importância? O pavimento pélvico funcional faz com que eu não tenha sintomas. E sintomas, lá está, de perda de urina, sintomas de capacidade de esvaziamento da bexiga na totalidade, capacidade de fazer da parte intestinal funcionar bem e não haver, por exemplo, a questão da obstipação e haver uma defecação normal. A obstipação também tem a ver obstipação aqui. Crónica é porque o intestino influencia também a bexiga. Hoje vamos aprender tudo para a vida. Sim. A obstipação pode ter várias causas, mas a obstipação o intestino está inteiramente ligado com a bexiga, com o útero, que são todas as partes viscerais que a própria musculatura sustenta. Mas lá está, e se aquilo não estiver a sustentar, pode haver aqui... funcionar bem, em termos de movimento, de mobilidade, de contração, de relaxamento. Portanto, todas as funções e toda uma boa funcionalidade desta estrutura pélvica, quer seja da pelvis e da parte muscular, faz com que a parte do intestino e da bexiga funcionem bem.
ok? Não só no ato de defecar ou de fazer xixi, mas também no próprio funcionamento. Uma boa mobilidade, uma boa respiração e uma boa mobilidade abdominal, porque quando eu falo em pelvis, falo da zona abdominal à zona pélvica. Portanto, é o que nós chamamos a dinâmica abdominopélvica. E tudo o que está inserido nesta zona tem influência, nomeadamente a questão dos intestinos. E então, porquê é que as mulheres têm aqui esta, se calhar, mais propensão a terem estes problemas, digo eu? Sim, é importante referir que isto dos músculos do pavimento pélvico são estruturas que tanto a mulher como o homem têm. Pronto, isso eu deduzi. Exatamente, Pronto. no caso do homem a sustentação é da próstata, no caso da mulher do útero, mas a parte da bexiga, dos intestinos, portanto Eles também têm. Também têm Está músculos do tudo certo. pavimento pélvico. Está tudo certo. Exatamente, também podem ter disfunção. No entanto, no meu caso eu estou focada nas mulheres e as mulheres efetivamente têm mais propensão de ter fatores de risco, nomeadamente a questão do parto, da gravidez. É porque só quando se fica grávida aquilo tudo já nem sei o que é que acontece àqueles músculos todos, não é? O que acontece é, na gravidez, a sustentação destas estruturas tem que ser aumentada, ou seja, pelo crescimento do bebê, das estruturas todas da gravidez, estas estruturas ficam sobrecarregadas. Portanto, se não houver, e debilitadas de alguma forma, se não houver um trabalho durante a gravidez e depois uma avaliação e um trabalho também de reabilitação no pós-parto, muitas vezes o que acontece é sintomas como a questão da perda de urina. Muitas vezes ouve-se falar que é normal ter perdas de urina num pós-parto. É normal porque muitas pessoas têm. Exato, então Mas não é normal. É suposto ter. É algo frequente que acontece, que muitas pessoas têm, no entanto não é normal, porque essas pessoas não foram avaliadas e não tiveram tratamento. É como se calhar é normal, por exemplo, para mim é normal, se eu ficar debaixo de um ar-condicionado, eu provavelmente no outro dia vou estar assim meio constipada. Mas eu não acho que estar constipada é normal e suposto. Exatamente. E por isso é que eu, quando estou no ar-condicionado, visto um casaco. Exatamente. Estão a ver? Porque eu já sei que eu não quero chegar àquele estado. Ou seja, estamos a trabalhar na prevenção e na fisioterapia pélvica funciona exatamente da mesma forma. Seria fundamental que toda a mulher, alguma vez na sua vida, mesmo antes de ter qualquer tipo de sintomas, quando há sintomas, sem dúvida que deve ser... Quando há sintomas já precisa ser tratada. Deve ser direcionada pelo médico, por os profissionais de saúde que estão em seu redor. No entanto, a prevenção faz todo o sentido. Portanto, nós sabemos que estas estruturas existem. Saber como é que podemos utilizá-las no exercício, na nossa vida do dia-a-dia, trabalhá-las como trabalhamos outros músculos quaisquer, de forma a prevenir sintomas como incontinência urinária, dor sexual, como incontinência de gases, como outro tipo de problema qualquer, é fundamental trabalhar na prevenção. E eu acho que, assim como veste o casaco, toda a mulher... Toda a gente devia vestir o casaco da fisioterapia, exatamente. Não é? Pelo menos para se conhecer e para perceber um bocadinho o que é isto da prevenção, porque eu acho que nós em Portugal ainda temos um bocadinho de dificuldade de trabalhar na prevenção, é muito, o problema trata-se, mas sem dúvida que nesta área facilitaríamos a vida de muitas mulheres no que toca à vida social, à vida psicológica, à vida emocional e relacional. Não é? Porque este tipo de sintomas são sintomas muito íntimos e que mexe com a parte... com a autoestima, com a pessoa entregar-se ao seu parceiro. Sem dúvida. E de fazer coisas, não é? Uma pessoa, eu tenho às vezes utentes que deixam de ir à praia porque já sabem que vão ter perda de urina, por exemplo, com o ouvir da água. Ou, por exemplo, quando se levantam da toalha, que fazem esforço abdominopélvico e que... uma coisa tão simples, não é? Ou, por exemplo, que tem um prolapso, este tema também... Já vamos lá. O que é um prolapso? Um prolapso é quando a parte das vísceras, por exemplo, a questão do útero, da bexiga, do intestino, descem ou baixam pela vagina. Ou seja, eu acho que falámos disso tudo. As estruturas estão presas ou ligadas por ligamentos e por N situações, o que acontece é que esses ligamentos podem ceder. E ao cederem, alguma dessas vísceras pode aparecer e descer pela vagina, havendo vários graus e pode haver prolapso de várias vísceras e há vários graus. Parece muito assustador. Eu sei. Parece muito assustador. Mas é importante que se saiba, porque as coisas mais negras, não é? Não devemos fugir. E lá está, por isso é que se deve prevenir, que é para estar sempre tudo ali bem ginasticado. Porque havendo fatores de risco, nomeadamente a questão da gravidez e do parto, por exemplo, que é das primeiras coisas que, da primeira linha de abordagem que as mulheres muitas
muitas vezes chegam ao pavimento pélvico, se trabalharmos na prevenção, a probabilidade de podermos ter um prolapso num pós-parto é muito menor. Atenção que há outras situações, como partos instrumentalizados e há outras situações que podem causar esta dinâmica, mas sem dúvida que os fatores de risco e uma não noção ou uma não trabalho dos músculos do pavimento pélvico, a probabilidade de aparecer é muito pessoas têm o quê? Dores? Têm sensação de peso, ok? Uma sensação de peso na zona da vagina, uma sensação de que algo está diferente, ok? Mas muitas vezes a sensação de peso podem ter perdas de urina ou não. Existem pessoas que têm prolapsos e que não têm qualquer tipo de perda e muitas vezes são pessoas que recorrem à cirurgia, portanto vão suspender, imagine, a bexiga. No entanto, se não houver essa reabilitação posteriormente, o que pode acontecer com um excesso de esforço ou um excesso ou não saber usar a dinâmica abdominopélvica da forma correta, por aumento de pressão, acontecer novamente esse problema. Então, já falámos aqui um bocadinho, mas quais é que são os problemas de saúde que podem ser resolvidos e atenuados aqui pela fisioterapia pélvica? Portanto, a perda de urina? Perda de urina, dores menstruais muito fortes, ok? Também? Sim. Por exemplo, há situações de mulheres que têm dores incapacitantes a nível menstrual. Sim. E pode, efetivamente, estar relacionada a alguma patologia deste foro ou não. Uma endometriose, uma adenomiose, portanto, são nomes... Endometriose eu até sei o que é, mas se quiser explicar. Pronto. E a outra não sei. Endometriose, no fundo, é quando a menstruação acontece. Exatamente. Há focos de endométrio, que é a parte que reveste o útero do sangue que sai e que pode-se fixar noutras zonas, e ao fixar-se o sangue ali, o que acontece é criar aderências. E o nosso corpo é feito para ser móvel, para ter movimento, para ter mobilidade. E nós temos faixa e músculos e tudo isso deve ter uma boa mobilidade entre eles, porque senão o que dá é dor e desconforto. Assim como uma cicatriz que causa exatamente o mesmo tipo de aderências. Não é? Exatamente. Então, a endometriose e a adenomiose é a mesma situação, mas no útero. Mas como estas, há outras patologias também do foro ginecológico que, no fundo, podem causar estas dores, estes desconfortos e dores menstruais incapacitantes, e que a fisioterapia pélvica, ao trabalhar movimento, mobilidade e todas as estruturas pélvicas, tem resultados muito, muito bons, não só para o alívio de dor na altura da menstruação, como para um bem-estar, uma manutenção de um bem-estar ao longo de toda a vida daquela mulher. Não só com o tratamento, mas também com ferramentas que nós passamos e ensinamos à mulher para trabalhar toda essa dor, esse Falou desconforto. há pouco também de quem tem dores nas relações sexuais. Fundamental, um dos sintomas também muito importante. E atenção que dores nas relações sexuais pode aparecer, lá está, num pós-parto, por uma cicatriz, uma episiotomia, uma laceração, no fundo há uma lesão provocada pela cicatriz, ou mesmo pela cesariana, que apesar de ser outra, exatamente, pode causar efetivamente também dor sexual. Muitas vezes eu tenho mulheres jovens que nunca tiveram uma penetração, mantendo relações de 5, 9 anos, e que nunca tiveram uma penetração por dor. Okay? Ou então pessoas que têm penetração, mas que têm dor. E é muito importante de perceber que não é... Eu já sabia que este programa hoje era muito escante. Eu devia ter trazido mais água. Pronto. Não fazia ideia. Não falando em água, mas é muito importante perceber que há certos conselhos... Não, a água era para mim. Que dão, por exemplo, de beber um copo de vinho e relaxar. Não, era um bocado daí que eu queria chegar. É água. Exato. Não, eu não bebo vinho. Não. Vinho aqui à tarde, não há vinho para ninguém. Não, mas estou a dizer que há água. muitas situações de conselhos que dão a estas mulheres, de que é normal, de que sim, não, sim. Ok? Ter dor na relação sexual, na penetração, não é normal. Há tratamento, muitas vezes tem a ver com muita tensão, pode ter a ver com patologia ginecológica também, por exemplo, um vaginismo, que é uma patologia em que os músculos contraem de forma espástica e não controlada, não voluntária, e que podem originar esta situação. Portanto, pode haver efetivamente uma patologia, diagnosticada ou não pela parte ginecológica, mas pode ser também por aumento de tensão daquela musculatura, que não tendo flexibilidade, alongamento, há dificuldade e muitas vezes a questão da dor. Fica a dor. Exatamente. Já agora que falou aqui, não sei o que é ginecológico, qual é aqui a diferença de um ginecologista para um fisioterapeuta pélvico?
sinceramente, totalmente diferente. A ideia ideal para a mulher Eu acho que era... para as mulheres, se calhar pensa, isso então é quase a mesma coisa que eu vou ali ao ginecologista. Não, o ginecologista trabalha e trata patologia ginecológica, ou seja, ele identifica, avalia, identifica, diagnostica patologia e dá a parte medicamentosa e tudo associado à patologia ginecológica e trata através de cirurgia e de outro tipo de técnicas. O fisioterapeuta trabalha a parte da função, da funcionalidade, da reabilitação das estruturas, dos músculos, dos ligamentos. No fundo, é um bocadinho... É um bocado ir à ginástica, não é? Não, é um bocado como ir, por exemplo, quando a pessoa tem uma cirurgia, ou quando faz uma entorse, ou quando tem uma dor no ombro, o que é que faz? Vai ao fisioterapeuta e ele vai lá. Reabilitar-se. Exatamente. Não é por ser músculos e estruturas escondidas que não devem ser avaliadas, tratadas e pelos sintomas serem algo tabu na nossa sociedade, não é? Falar em perda de urina, falar nestas situações. E que também, lá está, temos que ser sinceros, não sei, mas não é assim tão confortável a pessoa ir ali como olha, toma lá o meu braço e faz lá. E mesmo assim, às vezes, eles nos braços bem nos dão uns esticões, mas bem doem. É importante perceber que a ida ao ginecologista também é fundamental, não é? Sim, porque claro. é uma situação fundamental. O que é fundamental também é a questão da fisioterapia, porque é um complemento. O ideal seria a pessoa... Fazer um e fazer outro. Exatamente. Avaliar, o médico avaliar, perceber que existe problema com ou sem ou sintomas ou um diagnóstico médico e depois reencaminhar para tratar essas situações. E atenção que a avaliação da fisioterapia pélvica passa numa fase, há sempre uma sessão de avaliação, pelo menos eu vou dizer como eu trabalho e como é que... Pronto, era isso que eu lhe ia perguntar agora, como é que é aqui este processo? A pessoa perceber que quando vai a uma sessão de fisioterapia pélvica o que é que costuma ser praticado. Na fisioterapia o que acontece é, há uma conversa. São feitas inúmeras perguntas sobre toda esta parte, a parte urinária. Nem passámos as fotos, temos que passar as fotos. Defecatória, a parte sexual, a questão dos partos, da menopausa, portanto, perceber um bocadinho aquela mulher e ao percebermos, depois vamos fazer a avaliação física e aí fazemos uma avaliação da respiração, da zona abdominal, da zona depois pélvica e atenção que estes músculos estão dentro da vagina, portanto, há uma avaliação externa da zona da vulva, mas depois tem que haver uma avaliação interna, um bocadinho como o ginecologista, exatamente para percebermos a força daqueles músculos, a coordenação e perceber como é que está a mobilidade do útero, as estruturas ligamentares, portanto, no fundo, perceber como é que estão a funcionar, com certos exercícios que nós pedimos, como é que estão a funcionar aquelas estruturas pélvicas. E depois, então, mediante o que se avalia, falar com o utente do que será o plano de tratamento, exatamente, o que fará sentido. E o que é que costumam ser planos de tratamento? Normalmente é assim, fazemos uma sessão de tratamento e o plano de tratamento passa por, muitas vezes, ensinar a respirar, porque a parte respiratória é fundamental e está completamente ligada à parte abdominal e à parte respiratória. Nós, através da nossa respiração... Portanto, no fundo, no dia que vai é avaliado, e depois, normalmente, marca-se uma sessão de tratamento. Mas na avaliação, mediante a pessoa, o conhecimento que tem, o controlo, a noção, a consciência da parte pélvica e do caso que é, não é? Depende também um bocadinho do caso. Às vezes já leva alguns exercícios para trabalhar. É isso que eu ia dizer, já leva trabalhos de casa para fazer. Olha, agora vai fazer isto, não sei quantas vezes. Sim, às vezes lá está. Há pessoas que não têm noção e não têm vão conseguir consciência fazer logo sozinhos, exatamente de como é que se faz o exercício. O que é que manda respirar? Respirar pelo diafragma ou ao contrário? Respirar pelo diafragma. É porque eu agora aprendi que há dois. Porque aprendes a respirar pelo diafragma, por exemplo, para cantar, para falar, é de uma maneira. E quando é da diástase, é todo um diafragma ao contrário. Pronto, isso é uma técnica que é os hipopressivos. Isopopressivos, exatamente. Que é tudo ao contrário. Certo, mas na fisioterapia pélvica utiliza-se a parte abdominal. Não, é só para saber qual é que usava. Ou se calhar ainda tinha uma terceira, ainda há o diafragma, não sei qual. É a respiração abdominal em que utilizamos o diafragma, exatamente porque o diafragma é o nosso principal músculo respiratório. Não os hipopressivos, ao contrário. Não. Isso é uma técnica que alguns terapeutas e outros profissionais usam,
usam, mas na fisioterapia pélvica há quem use, mas não é a respiração utilizada para a questão... Isto agora foi um à parte, Sim, só sim, porque eu me sim, lembrei que uma vez respira de uma maneira, outra vez respira de outra. A ideia do fisioterapeuta não é ensinar, pélvico não é ensinar a respirar, mas nós precisamos de perceber o padrão Como da é que a pessoa respiração, faz? como é que as pressões a nível abdominal e pélvico estão a funcionar para que consigamos ajudar e, através da respiração, nós conseguimos controlar estes músculos, relaxar, contrair, porque tanto a parte do diafragma como a parte abdominal, como o pavimento pélvico funcionam em sinergia, todos em simultâneo. Sim, sim. Então há que perceber, Ajustar-te. e às vezes há um problema do pavimento pélvico ou um sintoma e pode não vir diretamente só desta estrutura. Portanto, há que avaliar a mulher num todo. Não é? Nós não avaliamos só ali aquela estrutura, Sim, há claro. que avaliar aqui toda uma série Esta avaliação é uma coisa para demorar quanto tempo? 1 hora. 1 hora. É como estou a dizer, na fisioterapia trabalhamos assim, é 1 hora de avaliação e de tratamento também normalmente cerca de 45 minutos a 1 hora. É o que faz, e 1 para 1, e é o que faz sentido na minha forma de tratamento. Portanto, é assim que funciona. Portanto, é quando fala desta avaliação, porque vai estar a falar com a pessoa, avaliar isto, avaliar aquilo, avaliar... Muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. A pessoa, às vezes é muito engraçado porque nós fazemos perguntas muito diferentes, nomeadamente, quando faz xixi, esvazia a bexiga na totalidade? E a pessoa fica, como assim? Nunca pensei nisso, eu vou fazer xixi. Sim. E então há uma série... Faço tudo o que me apetece e venho-me embora. Sim. Ou, por exemplo, faz força para fazer xixi, para fazer cocó. E a pessoa, é muito engraçado que quando sai da avaliação, normalmente depois quando vai dizer assim, mesmo. afinal... Exato, muitas vezes acontece isso, é muito engraçado que às vezes acontece, olha, terapeuta, lembra-se daquilo que eu disse, afinal não é bem assim. Portanto, as pessoas ganham uma consciência desta zona, que muitas vezes não temos qualquer tipo de noção, e uma consciência da importância efetivamente, que são estruturas que usamos todos os dias na nossa vida e muitas vezes saem da porta fora e vão pensar e vão partilhar com o marido e com a amiga, e é muito engraçado que, diria que 95% das pessoas que passam no meu gabinete e que são tratadas, depois têm uma abordagem totalmente diferente de falar com a amiga do problema, porque percebem a importância e o quão não deve ser tabu falar destas coisas. Porque se eu tenho uma dor num ombro e vou ao fisioterapeuta, lá está a trabalhar o ombro, se eu tiver uma dor na zona do pavimento pélvico ou uma dor sexual, deve ser procurada de igual forma, portanto, e encarada de igual forma, não é? E então é muito engraçado ver como desbloqueia-se muita cabeça e muita mentalidade e ganha-se uma consciência muito engraçada ao ponto da pessoa, e às vezes pessoas até mais velhas que abordam depois as filhas e as agora irmãs. Já ficam a falar aqui Sim, com sim, toda a sim, gente. sim. Há alguma coisa que se possa fazer para prevenir estas situações, estas disfunções, não é? É assim. Portanto, quem já tem, já tivemos a dizer, tem mesmo que ir. Portanto, se tem perda de urina, tem que ir falar fisioterapeuta, se tem dores sexual, essas coisas todas têm que ir falar. Pronto. Mas há alguma coisa para prevenir? Alguém que até esteja bem, mas é uma mulher, está-nos a ouvir e realmente temos aqui se calhar em situação de risco, quase assim poderia Há uma série de comportamentos que nós assumimos de forma diária e que não nos apercebemos e que podem trazer efetivamente alterações no pavimento pélvico, nomeadamente não sentar para fazer xixi. Okay? A questão do agachamento para fazer xixi é totalmente errado porque nós, para fazer xixi, temos que relaxar os músculos do pavimento pélvico para a uretra abrir e para esvaziar. Não senta porque está sempre em casas de banho que não se... Ou então porque existe muito esse estigma, por exemplo, esse estigma de que quando nos sentamos numa sanita pública podemos apanhar infecções urinárias ou um nojo ou o que seja. Sim. Mas aquela pessoa que está constantemente, por exemplo, no trabalho, como é que é? Está constantemente a fazer xixi de forma errada, através de contração e de pressão desta musculatura, e a longo prazo estes comportamentos em que estamos a fazer xixi da forma errada podem trazer bexigas hiperativas, podem trazer dificuldade... Bexigas hiperativas? Sim. Podem sempre a querer ir à casa de banho. É porque se nós estamos agachadas... Não sei, podiam andar por aí aos saltos, como aos miúdos, não sei. Nós estamos agachadas, não conseguimos esvaziar a bexiga na totalidade, não é? E então é muito importante um comportamento correto a fazer xixi, a fazer cocó, desmistificar estas situações, por exemplo, então eu insisto muito nas mulheres e nas mães de meninas, porque se nós passarmos uma informação mais correta para as mulheres do amanhã, vai fazer toda a diferença. Portanto, quase mais vale sentar lá na sanita. Não, quase mais vale.
desinfetar, pôr papel, achar os truques que fizerem sentido, mas sem dúvida que em termos de... Porque muitas vezes a infecção urinária não se apanha dessa forma. Há muito esse estigma que se apanha facilmente uma infecção sentada na parte pública, mas muitas vezes são sítios muito mais higienizados. Nós próprios já temos um cuidado extra, portanto a probabilidade de apanhar uma infecção urinária dessa forma é baixa. Portanto, mais facilmente apanha de outras formas, agarrando na bactéria e levando diretamente ao local. Ou com pensos higiênicos que têm ali todo um ambiente propício a manter as bactérias vivas. Exatamente. Portanto, é desmistificar um bocadinho isso e adotar comportamentos corretos para fazer xixi, para fazer cocó, ou seja, sentar, relaxar, respirar. Por exemplo, na questão do treino, pessoas que treinam ou que constantemente estão em apneia e fazem pressão abdominal, força para fazer xixi, ou por exemplo, quando estão a treinar ou a pegar um peso, bloqueiam a respiração, isso é péssimo e faz muito mal à zona abdominopélvica e principalmente na prevenção, trabalha-se muito nesta situação de adotar comportamentos corretos e de autoconhecimento exatamente para evitar uma pessoa que está constantemente a fazer xixi ou cocó de forma errada, ou por exemplo, aguentar muito tempo o xixi ou muito tempo o cocó, é péssimo. É péssimo para a musculatura pélvica e para todas as estruturas pélvicas. E muitas vezes pessoas que aguentam muito, depois quando vão fazer xixi têm dor, ok? E há também, paralelamente a isso, pessoas com patologia, mas sem dúvida que adotar comportamentos corretos nas funções desta musculatura faz mesmo toda a diferença. E para quem, grávidas, mães, foram mães, alguma coisa, ou que vão ser mães, alguma coisa aqui de prevenção? Falando aqui da prevenção. Pronto, de prevenção, lá está, o não usar os pensos diários, que são mesmo muito errados. Então, na questão da gravidez, existe uma maior propensão para terem infecções urinárias, portanto, o uso do penso é mesmo contraindicado. A questão do sentar, exatamente, para fazer corretamente xixi. A questão de usar o banquinho, há um banquinho que se pode utilizar para facilitar a defecação, uma vez que, quando nós subimos os joelhos acima da nossa bacia, relaxamos um músculo que é responsável, que é o pubo retal, que é responsável por facilitar a defecação e por pôr o reto mais direitinho e por facilitar a defecação. Portanto, adotar posições e posturas mais corretas para facilitar e para evitar fazer esforços e força na zona pélvica, já que vai ser sobrecarregada por todas as estruturas da gravidez, é muito importante. Paralelamente, ter mas isso acho que é um bocado geral, mas também para a parte pélvica é muito importante. Ter um bom treino, ter um bom glúteo fortalecido, interfere totalmente na dinâmica abdominopélvica. Glúteo? É o rabo, o músculo do rabo. Exato. Ter rabiosas fortalecidas. Exato. Ajuda porque há músculos que trabalham para ajudar estes músculos pélvicos. Portanto, eu acho que é interessante. É mesmo muito importante. E a postura que a pessoa mantém constantemente no dia a dia, a postura com que treina, a pessoa que não treina. Portanto, há toda uma série de coisas. E na gravidez está mais que provado que uma pessoa que faz um treino de exercício, tem uma prática de exercício, tem uma gravidez, ou tem a probabilidade de ter uma gravidez muito mais saudável. Portanto, é mesmo importante a prática de exercício. E durante a prática de exercício, respirar bem, ativar as estruturas de forma correta, ter consciência de como integrar essa musculatura, porque há uma coisa que é a diástase abdominal, que toda a gente sabe que é o afastamento dos retos abdominais e que no fundo acontece na gravidez de forma natural, não é suposto estarmos a pensar nisso durante a gravidez, mas sim algo para avaliar no pós-parto. No pós-parto tem que voltar, não é? E que às vezes quando não volta é que aí sim é um problema, não é? E mais do que voltar a juntar os músculos é usar as pressões e saber utilizar o transverso, que é um músculo que está por baixo e que é um estabilizador e que no fundo é esse que nos vai ajudar não só a potenciar o fecho, mas principalmente a dar-nos estabilidade abdominopélvica e a não criar sintomas negativos na zona pélvica. Portanto, é muito importante trabalhar na gravidez esta área, portanto, trabalhar de forma específica a área abdominopélvica em paralelo com o exercício, com uma parte saudável alimentar, de beber água, portanto, uma parte saudável a esse nível também, mas depois também avaliar no pós-parto, perceber, mediante as cicatrizes que houve, se houve uma cesariana, se houve um corte ou um rasgo, e então se há uma cicatriz, há que trabalhar o movimento exatamente para depois a funcionalidade exatamente se mantenha e não haja depois alterações a este nível de diário e que precisamos tanto destas estruturas no nosso dia-a-dia.
Patrícia, já terminámos. Já? Foi Foi no instante. Ficava aqui a falar mais. Ficava a falar. Exato. Portanto, volta mais vezes. Ainda por cima é aqui quase nossa vizinha, portanto vão ter consigo Fisioativa, não é? Sim. E também nas suas redes sociais podem saber mais informações. Nas redes sociais temos imensa informação, uma mensagem, sou sempre eu que giro essa parte, portanto estou disponível para ajudar, mesmo há imensa gente às vezes que me comunica dessa forma e eu estou lá para ajudar, mas sem dúvida ter sintomas não é normal, procurem ajuda mesmo que não seja na Fisioativa, muitas vezes eu reencaminho para colegas de outras áreas, de outras áreas do país e faz mesmo sentido procurar ajuda, não se fiquem portanto, por... podem ir ter a Fisioativa ativa para depois, nem que seja no Porto, no Algarve, lá longe, conhecerem alguém. Sim. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada. Foi um gosto de conhecê-la. Desejamos tudo bom e continua aqui a ajudar mais mulheres. Obrigada. E que volte daqui a um tempo a falarmos. Quem sabe agora conhecer a Cláudia e a Ruth juntas. Exato. É um bocado mais animado. Fazemos aqui um bocado de palhaçada uma com a outra. Assim eu gosto de animação e de boa energia. Portanto, obrigada. Obrigada. E foi um gosto estar consigo aqui deste lado. Acho que hoje foi um programa daqueles que tem que ser partilhado. Por favor, partilhem às avós, partilhem às tias, às mães, partilhem às filhas, quem está grávido, quem teve bebê. Por favor, fisioterapia pélvica, muito importante para ter qualidade de vida, qualidade nas relações e para viver a sua vida muitos anos com vida. É para isso que estamos aqui. Hoje foi um programa fantástico, contámos com a rubrica no princípio e agora vamos terminar. E já sabe, próximo programa de segunda a sexta-feira, 15 horas, cá estamos, sempre preparadas para trazer o melhor de nós. Um beijinho, portem-se bem. Tchau, tchau.